Eu não tenho dúvida que esta é a maior denúncia da minha carreira de jornalista investigativo. O local que eu estou, se a Polícia Federal vir me prender, ela pode sair presa daqui. Trazer provas robustas de que Alexandre de Moraes, ele utilizou o TSE como máquina para tirar um ladrão da cadeia, Lula, e catapultá-lo para a presidência da República. Alexandre de Moraes, ele não simplesmente foi o presidente do TSE para conduzir um processo eleitoral. Alexandre de Moraes foi colocado lá, foi colocado propositalmente para que o ladrão pudesse subir a rampa. Mas ele não vai subir. E depois, se eu contar hoje aqui, se o Brasil for um país decente, Alexandre de Moraes teria que ser algemado agora. Então eu vou começar a contar alguns fatos cronológicos para vocês entenderem. Operação Acrônimos. Nessa operação da Polícia Federal, comandada pela delegada Denise Dias Ribeiro Rosa, eles fizeram uma busca e apreensão na casa de empreiteiros que estavam pagando propina para políticos corruptos. E nesta propina que foi descoberta, foram encontrados 4 milhões de reais de propina para o senhor Alexandre de Moraes e para o seu escritório. Isso aqui não sou eu que estou falando, é a Polícia Federal que, em busca e apreensão, descobriu recibos de 4 milhões de reais de propina para o escritório de advocacia do senhor Alexandre de Moraes. A delegada que descobriu a propina para o Moraes se chama Denise Dias Ribeiro Rosa. São 4 milhões de reais de propina. E isso está no âmbito da Operação Acrônimos, que o Barroso foi lá e arquivou para o seu colega não ser preso. Então eu estou falando isso para vocês entenderem quem é Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, na época, ele era secretário de Justiça de Segurança Pública do Estado de São Paulo, do Alckmin. Então o Moraes, secretário do Alckmin, recebeu propina, 4 milhões de reais. E a Polícia Federal descobriu. A mesma delegada que me prendeu, Denise Dias Ribeiro Rosa, descobriu a propina no Moraes. Eu fui preso por emitir opinião. O Moraes meteu a mão em 4 milhões e não foi preso. Lembrem que o ministro do STF, Teori Zavascki, pegou um voo e o avião dele misteriosamente caiu. E o Teori Zavascki morreu. Vocês lembram disso, não? O Alexandre de Moraes ele não foi indicado para ser ministro do STF simplesmente porque venceu o mandato de ministro. Teori Zavascki morreu em um acidente que até hoje não foi explicado. O presidente era o Temer. Teori Zavascki morreu, eles choraram e riram em cima do caixão do Teori Zavascki. Moraes, Alckmin, Temer. E Alexandre de Moraes foi indicado para ser o ministro do STF, no governo Temer, 2016 e 2017. Quem indicou Alexandre de Moraes para ser ministro do STF? Foi Geraldo Alckmin e um advogado chamado Gabriel Chalita. Esse eu quero que vocês marquem e coloquem um asterisco. Anota esse nome, Gabriel Chalita. O advogado Gabriel Chalita, junto com o Geraldo Alckmin, fizeram uma reunião com Michel Temer e falaram assim, olha, nós precisamos colocar Alexandre de Moraes como ministro do STF. Ele foi colocado lá para uma missão. E vocês vão entender qual é essa missão. Por que o Gabriel Chalita colocou o Alexandre de Moraes, indicou o Alexandre de Moraes junto com o Alckmin para ser ministro do STF ali em 2017? Porque tinha um cara maluco, um doido, chamado Jair Messias Bolsonaro, que era candidato a presidente da República. E ninguém acreditava nele. E aí o sistema Lula e Alckmin, PSDB e PT, que se dizia na época que o PSDB podia ser uma direita, que não é, era o sistema que disputava a eleição. E esse maluco, chamado Jair Messias Bolsonaro, ele vem e quebra o sistema. E ganha a eleição de Lula e Alckmin. E se torna presidente da República. Quando o Bolsonaro quebra esse sistema, o sistema começa a agonizar, pastor. O sistema começa a agonizar, porque o capitão que não rouba e não deixa roubar começou a sufocar o sistema, cortar os cargos de corrupção das amantes de deputados corruptos, cortar dinheiro
de roubalheira, começou a cortar, e o sistema sufocou. Quando o sistema sufocou, Gabriel Chalita, o advogado que o indicou para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, disse para Moraes: precisamos tirar esse capitão. Precisamos tirar esse capitão. E aí, Alexandre de Moraes começou a perseguir Jair Messias Bolsonaro. Aí o Gabriel Chalita, nesta eleição de 2022, preste atenção, pelo amor de Deus, preste atenção, nem respire agora. Em fevereiro de 2022, Gabriel Chalita chama os dois adversários, Lula e Alckmin, e coloca numa mesa e fala assim: só tem uma forma de derrotarmos o capitão, o sistema corrupto se unir contra ele. Gabriel Chalita colocou Lula e Alckmin numa mesa e disse: a chapa Lula e Alckmin está madura. Então Gabriel Chalita, ele foi o cara que costurou a chapa Lula e Alckmin. Então, quando a chapa estava pronta, o Gabriel Chalita começou a coordenar a campanha do Alckmin. Gabriel Chalita começou a viajar para o Nordeste com o Geraldo Alckmin, com o Lula, e era um dos seus coordenadores da campanha. Vocês anotaram bem esse nome, Gabriel Chalita? E obrigado por 40 mil pessoas simultâneas. Muito obrigado. E compartilhem, vocês têm que compartilhar, porque hoje a República de Alexandria vai cair. Acreditem nisso. E o que eu estou falando tem robustas provas, não são indícios, são provas que Alexandre de Moraes usou a máquina do TSE por fins privados pessoais. E vocês vão entender em poucos minutos, porque eu vou ser rápido, eu vou ser muito rápido. Então Gabriel Chalita começa a coordenar uma parte da campanha de Lula e Alckmin, viajando sobretudo com o Geraldo Alckmin para o Nordeste nas suas campanhas. O sistema de Moraes venceu, roubando, vocês sabem, e aí o Gabriel Chalita vai para a transição do governo. Deixa o governo, que eles dizem que vai ter, né? Dizem que vai ter. E pasmem, meus amigos, escutem isso. Gabriel Chalita foi indicado para ser ministro da Educação. E adivinha quem que indicou o Chalita para ser ministro da Educação, Gasparinho? Está na revista Veja aí. Você tem como mostrar o link da Veja aí? Se o pastor conseguir mostrar, vai ver. Tá? A revista Veja publicou hoje que Gabriel Chalita, este que indicou o Moraes, este que falou que a chapa Lula e Alckmin estava madura, ele foi indicado para ser ministro da Educação hoje. E por quem? E quem indicou? Está na Veja. Alexandre de Moraes. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acaba de indicar Gabriel Chalita para ser ministro da Educação. Tem como mostrar? Aqui, olha, tem sim. Vamos lá. Aqui, ó. A reportagem está aqui, ó. Acabaram de derrubar o compartilhamento da live. Então copiem, façam o manual e toca o pau aí, gente. Tá aí matéria da revista Veja. Tá espelhado, tá espelhado, pastor. Não dá para ver. Dá para ver, não? Dá para ver que tá espelhado. Mas, enfim, a matéria da revista Veja de hoje, eu vou dizer para vocês, e vocês podem pesquisar no Google daqui a pouco. A matéria da revista Veja diz hoje que Alexandre de Moraes, o ministro do STF, indicou Gabriel Chalita... Eu posso ler rapidinho só essa parte aqui. Diz assim, olha, a reportagem: a luta de gigantes pelo comando do Ministério da Educação no governo Lula. Escolha do novo chefe do MEC ainda dará muita dor de cabeça ao futuro presidente. Aí a reportagem é muito curtinha, diz assim: o comando do Ministério da Educação na gestão Lula virou uma briga de gigantes na futura base governista. Por quê? Janja, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes defendem Gabriel Chalita, o aliado que ajudou a aproximar Alckmin e Lula durante jantares em São Paulo. Certo? Vocês entenderam? Então tá, vamos lá. 42 mil pessoas assistindo, não tem como compartilhar aqui, então vocês peguem o link lá, copiem e coloquem nos grupos de Zap, é importante. E aí, o Alexandre de Moraes indicou Gabriel Chalita para ser ministro da Educação, no mesmo dia que ele manda prender e fazer busca e apreensão contra 100 pessoas. Contra índios, contra pastores, contra jornalistas, contra brasileiros. Por que o Moraes mandou fazer isso? Ele mandou fazer isso, gente, para manter esse sistema de corrupção, para colocar Lula no poder. E agora, a cereja do bolo.
E aí, Uai, seu app de vídeos curtos.